Boa noite a todos. Bom, gente, no mundo da tecnologia, né, a gente vai sofrendo até que aprende de verdade. Com muita alegria que eu venho todas as vezes, e quando eu falo isso parece que eu estou falando uma frase corriqueira que eu uso sempre, não é verdade, né? Eu sinto assim meu coração transbordar mesmo de alegria. E agora eu já estou ficando sabida, com máscara eu já estou reconhecendo alguns, porque os primeiros dias eu não reconhecia. Estou sem amigas, né? Porque o pessoal fala oi e eu não respondo, então tá uma luta. Muito bem, hoje nós vamos refletir, né? Eu me propus, assim, depois de ter falado bastante personagens, e gosto muito de trazer a história dos personagens, eu achei assim por bem, cada vez que eu vier, eu dar uma pincelada num dos capítulos do Evangelho, porque é de uma riqueza, de uma clareza, abre uma luz na nossa vida, que eu preciso passar isso, contagiar todo mundo com isso. E hoje eu trouxe para a gente reflexionar o capítulo 5 do Evangelho. E quando as pessoas falarem para vocês assim, mas vocês leem a Bíblia? Vocês olhem assim e falam, lógico, todo o nosso Evangelho é retirado de lá, das observações de Jesus, aliás, dos apóstolos, sobre as falas de Cristo. É o lado moral, né? Está tudo lá. E vocês vão ver que os trechinhos que eu falar, eu vou falar o capítulo e os versículos. É isso mesmo, né, Márcio? Não estou errada, né? Então, minha gente, e o Evangelho tem que ser o nosso amigo de todo dia. Qualquer coisa que nos aconteça, a gente vai encontrar um ponto de paz e de luz lá no Evangelho, né? É que a gente, às vezes, reluta em fazer isso. Mas se a gente tiver uma constância na leitura, na observação do que está escrito, e essa semana, ouvindo, né, o estudo do Haroldo Dutra, de Êxodo, ele fala que a gente não pode se ater às palavras, a gente tem que ir além das palavras. Porque Paulo até reflete sobre isso, né, que a palavra mata. Então a gente tem que ler interpretando. Não é ler batido, pá. E quando chega no último pá, gente, o que eu li primeiro, né? Então a gente tem que ir lendo e refletindo várias vezes, se for o caso, né? Para que a gente possa ficar munido dessa experiência maravilhosa que nos é relatada. E hoje eu trouxe algo que nos diz respeito. Tudo o Evangelho nos diz respeito, mas eu acredito que o capítulo 5, ele vem de forma assim avassaladora. Nós vamos falar sobre as aflições. Ouvi dizer que em Botucatu ninguém é aflito, mas aonde eu vi, todo mundo já teve, ou terá, ou tem uma aflição, né? E eu tenho absoluta certeza, porque o Evangelho fala isso, que a partir do momento que estamos encarnados nesse planeta de expiação e provas, estamos aqui, volta e meia, tendo que lidar com essa questão da aflição, né, Marcos? Seja porque o filho está longe, seja porque eu não pude ir na festa de doutorado dele, seja porque um parente partiu, seja o que for, uma doença, um amigo triste, mas a gente de posse, munido dos argumentos que o plano espiritual nos passa, relatado aqui no Evangelho, sustentado pelo amor, né, de Deus, através do seu Filho, nós podemos resistir a tudo. Podemos ou não podemos? Certo? Muito bem, o capítulo 5 ele é muito rico, e se vocês tiverem curiosidade, porque não vai dar tempo da gente falar todo, eu vou falar até quando der o tempo. Chegando em casa, deem uma olhada, fala de tudo aqui, ele fala da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, por que a gente agora, neste momento, está aflito, o que foi que aconteceu anteriormente para mim ficar aflito, por que eu me esqueço do que eu fiz em outras vidas, já que algumas coisas aconteceram lá atrás, né? E vai embora, motivos de resignação, o suicídio, a loucura, e continua, né? É um capítulo bem extenso, e que eu sugiro que todos passem a semana lendo, até o próximo domingo. Leiam, reflitam, quando não entenderem, escrevam para nós. Lá na nossa página tem um lugarzinho que dá para escrever, sempre tem uma ou duas pessoas que podem responder. Combinado?
Bom, aonde que nós vamos encontrar falando sobre isso, né? Eu imagino, e com certeza né? Os livros contam, os palestrantes contam, quem estudou mais a fundo conta também, que depois da morte do Cristo, eu acredito que com o auxílio extraordinário do plano espiritual, os seus seguidores passaram a escrever, né? Então imaginem vocês que conviveram 3 anos com Cristo, que aquilo foi tão forte, foi tão, impregnou de tal forma, que eles escreviam, e é como se Jesus estivesse falando mesmo, né? Agora, é aquilo que eu disse para vocês, vamos ler as letras e, além das letras, né, vamos interpretar. Então, o primeiro texto: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque dele é o reino dos céus. Isso aqui está em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E em Lucas nós vamos encontrar bem parecido: bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Muita gente não gosta de ler o Evangelho porque está tudo escrito na segunda pessoa do plural, né? Vós, né? Quando forem lendo, vão passando para a primeira, né? Não vai mudar o sentido, vai ficar mais fácil, mas era o jeito que se escrevia, né? Nós não podemos esquecer que isso foi escrito, olha, só enquanto eu estou viva, a língua portuguesa já sofreu várias correções ortográficas. Imagine um texto escrito nessa distância que nós estamos dele, né? Da sua fonte original. Então é muito tempo. Vocês perceberam que tudo que está escrito aqui, nenhuma das frases, Jesus disse: vós que estáis faminto, será saciado. Ele não fala será, ele fala sereis. Como que vocês interpretam isso? Vocês perceberam isso? Olha, bem-aventurado vós que sois pobres, porque não, tem fome porque sereis. Ele coloca todos os verbos no futuro. Nada é no presente, é futuro, né? Dando-nos a ideia, lá na frente, desse reino do céu que ele fala, que ele traz. E se não é isso, fica muito difícil de entender, né? Porque aquele que está passando uma situação muito difícil, que está chorando, mas aí, ninguém vai me consolar? Não está lá na Bíblia que eu serei consolado? Sereis, né? Sereis. Mas a coisa não é nessa simplicidade. Nós temos que estar prontos, aptos a serem ajudados, a sermos ajudados, né? Então veja, a compensação que ele promete então aos aflitos da terra só pode efetivar-se numa vida futura. E disso nós espíritas entendemos bem, né? Nós estamos aqui, nós somos espíritas porque a gente acredita na vida após a morte, encarnações passadas e que teremos outras, não é isso? Ah, bom, só eu que acredito nisso? Não, né? O pior que não é só eu que acredito, eu acredito nisso, né? O pior é que eu acredito nisso desde que eu tinha uns 5 anos e ninguém nunca tinha me falado sobre isso, né? Então eu falava, imagina, né? Imagino que Deus ia gastar todas essas, eu falava todas essas formas para não aproveitar depois. Olha o que passava pela minha cabeça. Os espíritos deviam falar, olha que prometida. Bom, na verdade, se essa interpretação desse texto do Cristo não fosse interpretando à luz da vida futura, o sentido aqui fica bem vago. Você vai ler e vai falar, não, é porque é assim mesmo, mas não vai dar para entender, né? Mas mesmo assim, as pessoas que entendem esse texto e compreendem, né, que é necessário sofrer, passar por aquilo para ser feliz, fica difícil de entender, né? Fica muito difícil. Porque ela vai esbarrar em algumas questões. Por exemplo, por que é que alguns sofrem mais que os outros, hein? Isso é muito claro. Basta você prestar atenção. Tem gente que sofre muito, né? Não é? Então, agora, por que será
que alguns nascem fartamente e outros nascem já de cara precisando da caridade alheia. E isso a gente vê muito também, né? Vê demais, né? Na verdade, quando ele nasce na extrema miséria, ele não fez nada para merecer aquilo, né? Se a gente não for pensando em vida futura, a criança que já nasce instalada dentro de uma miséria, uma situação miserável, precisando da caridade alheia, ele não fez nada para merecer aquela situação. Então, mais uma vez, a gente pensa lá na vida futura, né? Lá no plano reencarnatório. Agora, também existe aqueles que não conseguem nada, em termos nenhum, né? Enquanto que outros não precisam fazer muito esforço, a coisa vem, né? A coisa vem. Agora, mais do que isso, é ver que existe muito bem e mal dividido assim de forma arbitrária, né? Muitos homens divididos desigualmente entre o vício e a virtude, né? Então, a gente vê gente muito virtuosa sofrendo muito e muita gente, que vamos falar assim, maus, prosperando. E eu já escutei mais de uma vez na vida a pessoa falar assim: nossa, mas fulano é tão ruim e dá tão certo na vida. Aí eu inventei uma resposta, porque eu não tinha lido isso aqui interpretado ainda. Eu inventei uma resposta assim, Marcos: é porque Deus dá mais chance para aquele que é ruim, para ele viver bastante e poder acertar, né? Não estou totalmente errada, né? Bom, a fé no futuro, ela pode então consolar, né? E dar paciência, mas não explica nenhuma dessas anomalias que eu acabei de falar, né? Que até parece desmentir a justiça de Deus. Agora, se nós acreditamos em Deus, Deus é aquele ser que está lá, e Ele é a suprema bondade, o supremo amor, equilíbrio, justiça, tudo que é bom, Ele é o máximo. Não é isso? Por mais que a gente faça, a gente ainda está lá atrás, né? Por quê? Porque Ele é o extremo, e a nossa condição de encarnados no planeta Terra, planeta de expiação e provas, ainda é muito pequena, ao ponto da gente entender integralmente essa condição. A gente entende, mas a gente não entende amplamente. Então, para nós, é bom que a gente saiba, então, que a gente internalize que Deus é a plena justiça, o pleno amor, a plena igualdade, né? Ele é bondade, né? Ele é tudo, né? Agora, se Ele é tudo, por que então admitir todas essas questões que a gente acabou de falar, né? Então Deus não é bom? Não, Deus é bom. Então o que está acontecendo? Se Ele é soberanamente bom e justo, Ele não vai poder agir assim de livre e espontânea vontade, como se estivesse brincando, né? Então ela nasce mal, ela nasce bem, ela nasce mal, ela nasce bem, não dá, né? Então tem que ter outra explicação. E aí o Evangelho vem e diz: cada um deve, como assim, se compenetrar ou decorar o que vai ser falado abaixo. As virtudes ou as aflições, como as virtudes não, as vicissitudes ou as aflições da vida, tem uma causa. Por exemplo, eu cortei o dedo, sangrou. Cortei lá na faca, sangrou. Qual é a causa? Pode falar. A faca que cortou, né? Tá, então tudo tem uma causa. Qual é a consequência? Eu vou passar remédio, ele vai cicatrizar. Então tudo na vida tem uma causa. Tudo que acontece tem uma causa que dá um start e uma consequência lá na frente que vai ser de acordo com aquilo que foi feito. Então, olha, todas as aflições da vida têm uma causa. E visto que Deus é justo, porque a gente já concordou que Deus é super justo, super bom, é o máximo da bondade e da justiça, então todas as aflições têm uma causa, e visto que Deus é justo, soberanamente justo, essa causa há de ser justa. Então todas as aflições que eu, vocês, o planeta, toda a nossa constelação passa, tem uma causa justa. Alguns podem estar pensando: imagina, olha, eu passo por isso e isso, eu não fiz nada,
Nada, né? Eu mesmo falei isso, pelo amor, né? Não fiz nada, né? Mas nós vamos ver aqui como é que são essas coisas. Bom, é bom que a gente saiba que Deus nos encaminhou para este entendimento através de Jesus, né? Vem lá de Moisés com as leis, né? Moisés vai, sobe a montanha que fica incandescente, pega 2 tábuas, né? Essas 2 tábuas nós podemos dizer que tinha os 10 mandamentos, e nós podemos dizer que todos os mandamentos se resumem em 2, né? Amar a Deus e amar ao próximo, e que resume em 1, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E para quem já leu os mandamentos, vocês vão ver que era proibitivo, né? É não matar, não roubar, não, né? E continua. Só que Jesus vem e coloca de uma forma suportável, adocicada. E ele fala, não pode matar. Mas você matou, você pode se reajustar. Você interferiu nessa sua vibração. Você ocasionou alguma coisa, então você vai se reabilitar. Aí mais uma causa das reencarnações, né? Então Jesus vem, coloca todo um sentimento de amor naquelas leis, e de lá para cá, né? Começa então a apurar o sentido dessas explicações e chega para nós através das páginas dos livros codificados por Allan Kardec. Então ficou assim muito simples, porque é explicável o que acontece, né? Bom, quais são as causas atuais das aflições? Nós temos que lembrar, temos que saber que as aflições podem ter 2 causas. Então quem está aflito aí pensa já em classificar as aflições de vocês. Tem 2 causas. Eu já classifiquei as 2. Com fontes bem diferentes, para que a gente possa distinguir. Então eu estou passando lá uma situação muito chata, muito aborrecida, né, que está me deixando muito aflito, e eu tenho que pensar por que eu estou passando isso. Então as nossas aflições podem ser, primeiro, ter uma causa aqui na vida presente, agora, aqui e agora, né? Uma pessoa ganhou um carro, era louco para dirigir, tinha 18 anos, pegou a carteira, tirou a carteira, pegou a chave do carro, o pai falou, olha, não, cuidado com o excesso. Ele vai a 150 e bate numa árvore. Perdeu as 2 pernas. Estou exagerando, mas vamos supor. Então, o sofrimento dele tem uma causa aqui e agora, ele provocou, agora, né? Mas o segundo, então, as nossas aflições podem ter uma causa na vida presente e uma causa fora dessa vida. E que, na verdade, nem nos interessa saber. Porque tem gente que fica louco para saber o passado. Ai, o que será que eu fui, hein? Ai, não sei o que. Ai, que vontade de saber o que foi. É melhor não mexer. Porque se a gente já está um pouco ralado nessa vida, é que lá a gente não piora, né? Mas é possível que a gente encontrou muita dificuldade lá para trás, né? Então deixa quieto. Se fosse para lembrar, todo mundo estava sabendo quem foi, né? Mas nós vamos falar disso aqui ainda. Então, se a gente pensar, nós vamos remontar a origem da aflição, qual é a causa, o começo dessa causa, nós vamos reconhecer que muito do que acontece na Terra hoje é consequência natural, uma consequência do caráter e da conduta de cada um. Então, por exemplo, eu tenho um gênio explosivo que eu não quero me dar o trabalho de melhorar. Aí eu brigo com todo mundo, eu não tenho amigos. Aí um dia eu falo assim, mas todo mundo tem amigo, eu não tenho? Lógico, né? Então, a gente tem que investigar como está sendo o meu caráter. Eu estou respeitando todo mundo? Eu tenho amor pelo próximo? Eu cuido dos bichos que eu encontro? Como está a minha relação com o meio ambiente? Porque não é só amar a Deus, pronto, acabou. Tem tudo isso em volta, nós somos responsáveis por tudo isso. A Terra, o planeta Terra é nossa casa, né? Os animais são os nossos irmãozinhos menos graduados, vamos dizer assim, né? Então nós temos uma imensa responsabilidade em cima disso tudo. Como que está sendo a minha conduta com eles? E como está sendo o meu caráter? Sou egoísta?
Ah, não sou. Sou avaro? Ah, não sou. Não, vamos pensar direito. Sou egoísta sim ou não? Eu estou disposta a me desapegar das coisas que eu fico querendo guardar para mim, né? Então a gente tem que levar isso a sério, essa interpretação. Porque parte das aflições que eu vou passar está calcada nessa situação, ligada ao meu caráter e à minha conduta. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu nunca tinha bebido, mas eu bebi outro dia porque as pessoas querem ir pro barzinho depois do trabalho, porque é o happy hour, porque é comum, é normal. Não, não é normal não. Quem falou que é normal? Então, a normose é algo que todo mundo usa, né? E que na verdade pode nos encaminhar para um mau momento. Aí a minha conduta e meu caráter podem ser balançados. Bom, e aí muitos de nós vai cair em aflição por um desses motivos, que fica muito fácil de ficar aflito mesmo, né? E outros tantos vão ser vítimas, né? De orgulho, de ambição, que são inquilinos que no decorrer das nossas existências, e nós não podemos esquecer que hoje eu estou, Maria Lúcia, Malu, eu estou, mas eu já fui, sei lá, sabe Deus quantas encarnações, com quantos nomes e aparências diferentes. E fui conquistando coisas boas e não boas. E no decorrer, e assim com todos vocês, com todos nós do planeta inteiro, né? De tudo, todos os lugares, né? Eu chego dentro que eu estava estudando isso aqui, e a pessoa falou assim, as leis que valem para nós, as leis divinas, essa qual eu estou falando para vocês, valem para nós, vale para toda a galáxia, não é para nós aqui, vale para aquele que está no planeta lá na frente, aquele que já subiu de grau e está morando no mundo superior, vale para todos. Então a gente começa a aprender aqui, duro, difícil, mas a gente vai, né? Bom, e no decorrer dessas vidas a gente vai colocando aqui dentro inquilinos que não nos fazem bem, e o orgulho é um deles, né? E depois para tirar os inquilinos do coração, não querem sair, né? Porque encontraram um lugar quentinho, fofo, né? E a gente trata eles bem, né? Gosta, né? Então, e às vezes a gente fica numa situação muito difícil, endividado, porque o orgulho comandou uma compra, o orgulho fez com que eu fizesse gastos que eu não podia fazer, o orgulho não me situou no que eu precisava fazer, né? E por aí afora, né? Olha, e o que eu achei mais interessante é que muitos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. E nós vamos pegar esse último, seus desejos, são desejos de qualquer ordem, né? Desde no que se refere à alimentação, ao equilíbrio da alimentação, ao equilíbrio das relações, aos desejos que imperam no mundo social. E se eu não estiver muito bem antenada, né? Muito bem convencida de como proceder, é muito fácil se envolver, né? Achar que é normal mesmo eu beber todos os dias, é normal eu tratar mal minha família, é normal eu não respeitar as pessoas, porque é assim que todo mundo faz. Não, o normal é não fazer nada disso, né? A gente pode pegar, por exemplo, casamentos, né? Quantos casamentos não são uma fonte vigorosa de aflição, porque as pessoas não pararam para analisar, né? Se aquilo era um amor que estava acontecendo, ou se aquilo era um ímpeto, né? Algo que remetia para o erotismo, que pode muito bem ser confundido, né? As sensações sexuais vai confundir aí metade dos casais, que quando passar a fase dessa sensação, não sobrou mais nada, né? Então tudo que é sensação acaba, tudo que é sentimento permanece. Bom, e por aí vai, né? Tudo que o coração não toma parte, eles estão falando aqui, é motivo de aflição. Bom, e quantas doenças, hein? E enfermidades decorrem dos excessos de todo gênero, né? E de novo, nós vamos falar dos excessos da alimentação, os excessos, qualquer excesso. Na verdade, a gente tinha que traçar uma reta, o que passasse da reta é excesso, não pode,
né? Porque a tendência de muitos é se exceder. Se exceder no palavreado, se exceder no tempo no celular, se exceder no tempo de falar abobrinha e por aí vai. Então nós temos que ter um controle rígido. É bom que vocês fiquem bem atentos nisso que eu vou falar. A espiritualidade superior é muito rígida, né, Márcio? São rígidos, não bravos, rígidos. Disciplinadores, vamos dizer. São disciplinados. Então não é assim, eles são bons, então pode fazer o que quiser. Nada disso, né? São muito disciplinados. Então é bom que a gente sempre lembre, ensine nossos filhos a respeito do horário, a respeito de como falar, do palavreado que vai usar, da necessidade da leitura diária, né? Tudo isso. E os pais têm que ser modelos. E falando em pai e em filho, quantos pais, mas uma quantidade imensa, não vivem em estados de aflição porque não receberam o filho nasceu, aquela coisinha bonitinha, né? De repente cresce, começa a andar mal educadinho, mas o pai e a mãe estão achando a coisinha mais bonitinha, né? E vai favorecendo, dando os presentes, e aí a criança começa a ganhar presente, começa a exigir, né? Não tem isso? Aí eu vejo uns pitoquinhos que mal sabe falar, né? E quer o celular, porque quer mexer. Então, assim, existe, já é questão de estudo, existe uma quantidade de famílias nas quais quem manda é o filho, né? Mandam os pais, mandam, declaradamente, né? Porque os pais favoreceram isso, e isso será motivo de aflição, porque lá na frente, do mesmo jeito que a criança cresce sem se importar muito, vai ser sem se importar muito lá na frente. E como vai estar lá na frente? Pais velhos, filhos indiferentes, e o pai vai falar, mas olha, o que eu fiz? Eu amei tanto. Sim, quem ama tem que educar. Para quê? Para que não aconteça isso, e o pai e a mãe vai viver naquele estado de aflição, né? O filho não liga, não visita, não quer nem saber, né? Por quê? Porque foi criado assim, ele só recebeu, né? Não aprendeu a dar. Então, o recado aqui do Evangelho é o seguinte, que a gente interrogue friamente as nossas consciências quando a gente estiver passando um determinado problema. Friamente. Porque cada vez que a gente estiver num problema, a gente jogar, é a sociedade, é o meu salário, é o presidente, é o médico, eu jogo para os outros, né? Para justificar. É porque eu não sei o que se passa comigo, porque... Vai jogando. O certo é a pessoa fazer uma viagem interna, uma introspecção e analisar o seu coração. Por que é que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo, deixa eu ver. Levanta. Porque a partir daí, com a ajuda, né, da melhor ferramenta que nós temos, né, que é a prece, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, eu posso mudar as situações com muita tranquilidade. E aí então, tem que ficar claro que se eu estou passando um estado de aflição, um estado de tristeza, uma preocupação muito grande, a quem eu devo culpar? Só a nós mesmos, né? Seja lá o que for. Lembrando que o infortúnio que eu estou passando hoje, eu posso ter plantado ele hoje aqui na Terra, mas hoje, nessa vida atual, mas eu posso também ter plantado ele em qualquer uma das vidas passadas, porque como a morte não existe, e nós vamos numa linha reta de encarnação em encarnação, reencarnação em reencarnação, existe todo o tempo do mundo para mim fazer qualquer acerto espiritual, concorda? Não tem pressa. Então, e mais uma coisa, nós vamos dar conta de qualquer pensamento e de qualquer ato, né? Não tem isso, eu só fiz uma coisinha errada. Essa coisinha errada tua tem tanto valor como a coisona errada que o outro fez. Porque não existe alguém computando seus erros. Tem a seção dos espíritos marcadores de erro. Não existe isso, né? Mas existe um movimento que você ultrapassa as barreiras, as cadeias vibratórias, as linhas vibratórias, e depois você não consegue reajustar aquilo, você rompe. Então, você vai ter que refazer aquele erro para consertar essa situação vibratória aí. Mais ou menos isso, né?
Porque a impressão que a gente tem é que tem alguém lá, ó, opa, a Malu falou isso. Não, né? Eles têm mais o que fazer. Mas existe algo pior, né? Que mostra o que a gente fez. Então você não consegue alcançar de novo o lugar que você estava. Mais para frente nesse capítulo eles falam que os espíritos evoluídos, esses que conseguiram passar do mundo, eles só passaram um mundo melhor quando não tinham uma mancha sequer. Uma mancha quer dizer um errinho, uma coisinha, que para muitos é uma bobaginha. Então, gente, a gente tem que pensar em toda e qualquer atitude. Acho que deu tempo, né? Eu podia continuar falando até amanhã, né? Aí, o que eu posso fazer é... Ai, que dó, né? Bom, o que eu posso fazer é me comprometer de numa próxima vez continuar daqui. Que é muito interessante esse capítulo. Bom, o que eu queria dizer para vocês? Que estamos atravessando um tempo muito difícil. E não nos interessa se a gente tem resgate ou não para estar passando isso, né? A gente tem que agradecer cada dia que acordou vivo e deixa o mundo correr, deixa os dias se sucederem, né? Vamos fazer prece para quem está indo, vamos fazer prece no geral, né? Porque estamos passando, deve ter um propósito, estamos passando. Temos que nos analisar, acho que é Santo Agostinho que fala assim, que toda noite a gente deveria deitar e pensar o que eu fiz hoje. Bom, eu levantei, tarará. Pensa direito, porque a gente rouba pra gente, né? A gente não vai falar, eu levantei, chutei o cachorro, fiz de conta que não estava vendo a vizinha para não cumprimentar. Eu e meus vizinhos nem adianta fazer isso, viu? O vizinho tá varrendo, fez de conta que não me viu, oi fulano! Tem que falar bom dia pra mim, pensando que, né? Aí tem gente que acorda de manhã assim mais pesado. Então, quem acorda de manhã com uma situação mais pesada? Parece, gente, a gente tem que acordar, ai, graças a Deus, acordei de novo na terra. Oba! Ai, tá chovendo, tá frio, oba! Tô aqui, Deus me concedeu mais um dia, louvado seja. Vamos dar graças por tudo que acontece, graças. E quando acontecer algo que não seja bom, que vai nos levar a uma aflição, graças por eu estar passando por isso, porque com certeza eu fiz algo que faz jus eu estar passando por isso. Combinado? Mais ou menos? Pensem nisso. Releiam o capítulo, vocês vão gostar. Agora, a prece final é minha também, né? Tudo eu, gente, vocês vão ver, né? Ó, boa noite.